Aqui para mais um desafio da lição da Escola Sabatina, para você avaliar os seus conhecimentos, né? Uma ótima lição. Te convido a recapitular conosco, tá bom? A primeira pergunta dessa semana é: qual a diferença entre a alegoria, o método da alegoria de interpretação e o método gramático histórico? Então, a alegoria era usada pela Igreja Católica antes da Reforma Protestante. O método gramático histórico usado pelos apóstolos e pela Reforma Protestante, tá bom? O que é alegoria? É representar os seus pensamentos no texto, ou seja, você interpreta o texto como você quiser. O que é gramático histórico? É você trazer as ideias do texto para sua cabeça. Você ouve o texto. Aqui na alegoria você fala para o texto. Na alegoria você usa o texto sem contexto, textos isolados, ok? No método gramático histórico, você precisa estudar o texto no seu contexto. Por exemplo, um exemplo de alegoria. Usava muito a alegoria do bom samaritano, né? O homem caído seria a humanidade, lá em Adão, quando caiu, né? Adão caído, a humanidade. O homem que bateu seria a serpente ali, e o bom samaritano seria Deus querendo salvar o ser humano, né? É uma alegoria, ok? Outra alegoria: as 7.000 cabeças de boi que Jó tinha, Eusébio dizia que eram 7.000 pensamentos ruins que Jó tinha que lutar contra eles. Ou seja, nada a ver, mas na alegoria você interpreta os símbolos como você quer. Então, na alegoria você tende a colocar os símbolos como símbolo. Outro exemplo de alegoria: os 3 dízimos, né? Tem um pregador que diz assim: olha, dê um dízimo para o Pai, um dízimo para o Espírito e um dízimo para o Espírito Santo, né? Ou seja, são 3 pessoas na divindade, então são 3 dízimos. Se é alegoria, é falso. A Bíblia só apresenta um dízimo para Deus, né? Enfim, então a alegoria é isso. Explica o que é sola escritura e tota escritura. Sola é somente em latim. Sola escritura quer dizer a autoridade externa da Bíblia perante a razão e a tradição. Quer dizer que a Bíblia está acima da tradição e da razão humana e da ciência na interpretação. Ela é a palavra final na interpretação. Ou seja, quem crê no sola escritura não aceita a tradição, não aceita, por exemplo, a tradição dos santos. A gente não aceita, por quê? Porque a Bíblia não defende isso. Não aceita a tradição do purgatório, porque não está na Bíblia. Então, tem duas. Eu não aceito a tradição, é isso. E o tota escritura, tota quer dizer total, toda. Ele aceita todos os livros bíblicos como inspirados, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É a unidade, a coesão interna da Bíblia. É eu usar um texto para explicar outro texto, ok? Por exemplo, lê todo o capítulo onde está o versículo de estudo. Isso é tota escritura, que é coesão interna. Eu não posso ler só um versículo, eu tenho que ler o versículo, os versículos anteriores e os posteriores, tá bom? Por exemplo, estudar o contexto de cada passagem. Isso é tota escritura, a unidade interna da Bíblia. A tradição e o clero não tem a palavra final na interpretação. Isso é sola escritura, ou seja, somente a Bíblia, sem a tradição, ok? Outra pergunta: qual a relação entre a Bíblia e Ellen White? Ela contraria a sola escritura? Veja, se nós aceitamos só a Bíblia como a palavra de Deus, e Ellen White? Bom, a Bíblia apresenta profetas que não estavam no cano bíblico, como João Batista. Jesus disse que João Batista foi o maior profeta, o maior dos nascidos de mulher, e ele nunca escreveu um livro bíblico. Então a Ellen White, ela foi inspirada por Deus, mas ela tem uma função diferente. A função dela não é criar a verdade ou acrescentar a Bíblia, aumentar a Bíblia. A função dela é explicar a Bíblia. Ellen White é uma luz menor que te leva para a luz maior. Ou seja, você não entende o Apocalipse, então você vai ler o grande conflito e vai entender o Apocalipse. Mas você, quando terminar o grande conflito, tem que ler o Apocalipse, porque o seu foco, Ellen White, te leva para a Bíblia. Então a função dela não é substituir a Bíblia, não é estar acima da Bíblia, é apenas explicar a Bíblia. Ela é a luz menor que leva para a Bíblia, que é a luz maior. Ela mesma falou isso. Ela disse que se a gente estudasse a Bíblia, nem ia precisar dos seus escritos. Ela chegou a falar isso, mas Deus teve misericórdia do seu povo para que a gente abrisse nossa compreensão. E por último, tem uma frase que eu gostei muito da lição: o texto mais difícil de entender não é aquele. Os textos mais difíceis não são aqueles que nós não entendemos, mas os textos que nós entendemos e nós não queremos seguir. Fica uma perguntinha para você:
Qual é a parte da Bíblia que você tem mais dificuldade de obedecer? Então a lição da semana trata sobre isso. A importância de usar o tota escritura e usar a sola escritura. Somente a Bíblia e toda a Bíblia. Deus te abençoe, que você cresça no conhecimento da palavra de Deus.